ND Agro está de volta e agora para falar da previsão do tempo. Há semanas, o estado não tem registro de chuva significativa, o que dificulta e atrapalha a vida, principalmente do agricultor. Hoje, na Central do Tempo, a Vanessa Nora traz os detalhes para a gente do que indica a previsão para essa semana que vai começar. Bom dia, Vanessa. Oi, Sagaz, bom dia para você, bom dia também para quem está conosco aqui na NDTV. A gente vem de uma semana quente, com tempo seco, céu mais aberto, céu azul, mas hoje o dia vai ser mais instável, com muitas nuvens e chuva fraca, mas isolada, no decorrer do dia aí do oeste ao Planalto Sul. Nas outras regiões, a chuva chega no decorrer da tarde e à noite. A temperatura ela segue alta, assim como nos outros dias. Olha só, em Chapecó no oeste 30 de máxima, Joaçaba no meio-oeste 30 também, Joinville no norte 33, Itajaí 32, Blumenau no vale 31 graus, Florianópolis 30 e Criciúma no sul 32 de máxima. Essa chuva de hoje, ela deve ser mal distribuída, infelizmente, já que principalmente o oeste do estado está sofrendo com a estiagem. Agora, o meteorologista da Epagre, Clóvis Correia, vai trazer para a gente um panorama de como ficam os próximos dias. A previsão durante toda essa semana, com tendência, é de que tenhamos mais possibilidade de chuva sobre a região, comparado com a semana passada, que não aconteceu nada, então temos essa possibilidade começando já nesse domingo e depois se estendendo também para os próximos dias. Claro que no decorrer de alguns dias vai ter a chuva até um pouco significativa, mas no decorrer da quarta, quinta, sexta-feira já tem a possibilidade de alguma chuva um pouco mais significativa. Mas mesmo assim, essas chuvas serão mal distribuídas. Então, em alguns lugares até pode ter um pouquinho mais, mas no geral, tá, a tendência é de pouca chuva para o estado de Santa Catarina superior. E isso não resolve o problema da nossa estiagem, mas pelo menos tem esse indicativo de chuva que deve acontecer no decorrer desses dias aqui em Santa Catarina. Mais detalhes? Acesse o site da Epagre Ciran. A gente torce muito para que essa chuva chegue e seja melhor distribuída aí, principalmente na região do oeste e do meio-oeste. Voltamos com você, Sagaz. Obrigado, Vanessa, e também ao Clóvis Correia, que nos trouxe as informações dessa possibilidade de um volume maior de chuva para os próximos dias. A gente fica nessa expectativa, assim como os agricultores, que dependem dessa chuva, a nossa agricultura, as famílias que vivem no campo também. E por causa desse período de estiagem, o ND Agro conversou com o doutor pesquisador da Epagre, o Felipe Bermudes, que trabalha no oeste do estado. Vamos acompanhar agora o que ele disse sobre essa estiagem, os impactos nas cidades que já estão em situação de emergência, além dos prejuízos para o milho e para a pastagem. Bom dia, Felipe. Bom dia. A agricultura aqui na região de Chapecó ainda não está com um impacto tão significativo. Temos apenas um registro ainda de 3% de déficit devido à estiagem. Situações mais graves ocorreram em curitibanos e em Campos de Lages, com em torno de 25% de perda, né? Também temos alguns relatos no pessoal de São Miguel do Oeste, ali na regional de São Miguel do Oeste, de perdas de silagem, em torno de 15% a 20% já de perda. Nós temos acompanhado isso, como nós temos um pessoal de extensão, em praticamente todos os municípios do estado. Esse pessoal acaba fazendo um acompanhamento mais corpo a corpo com os agricultores e repassa essas informações para a Epagre Cepa, de Florianópolis, que faz o estudo econômico do cenário da agricultura de Santa Catarina. Felipe, eu queria que tu contasse para a gente esses estágios de desenvolvimento mais suscetíveis à estiagem. O que dá para trazer para a gente de informação? Certo. Nós tivemos um caso já de estiagem bem no início da janela de plantio, que foi ali por volta de setembro. Não sei se vocês se recordam. E nesse estágio, se o agricultor semeou e teve a estiagem, ele possivelmente teve diminuição do número de plantas na lavoura, né? Então, esse é o primeiro estágio onde a gente já vê um problema, com relação à estiagem que pode impactar na produção, que é a redução do número de plantas, tá? Após isso, por volta de 40 dias após a emergência das plantas, nós temos um estágio já onde
a espiga começa a ser formada na planta, né? E nesse momento, se há estiagem, a gente tem redução do número de fileiras de grãos, né? O tamanho da espiga também é limitado. Então, se houver estiagem, também temos redução do tamanho e do número de grãos na espiga. Mas, segundo a literatura, o momento mais crucial do desenvolvimento, onde não pode haver falta de chuva, é no momento do florescimento. Então, no momento que a planta está emitindo o pendão e está emitindo os cabelinhos da espiga, nesse momento, se há estiagem, a gente tem problema de granação, a gente tem problema de enchimento de espiga, né? Porque a espiga, aquele grão acaba não sendo fecundado, tá? Então, esses são os 3 principais estágios de desenvolvimento do milho, que foi a cultura mais impactada pela estiagem, né? Onde nós temos esses problemas. Os extensionistas da EPAGRE, eles têm uma estreita relação com as prefeituras. Então, quando o extensionista ele vai fazer uma visita aos agricultores que a gente dá assistência, e verificam a necessidade, né, dos agricultores, geralmente os próprios agricultores já pedem, eles já entram em contato direto com a prefeitura, informando dessa necessidade dos agricultores de abastecimento de água, né? Mas essas águas, esse caminhão-pipa, ele geralmente é destinado para sanar a sede dos agricultores e a sede dos animais também, né? Dificilmente esses caminhões-pipa são utilizados para fins de irrigação. Sobre a questão do milho e as pastagens, né? São os pontos mais afetados aí da região? O que dá para a gente atualizar sobre essas duas questões? Sim, o milho com certeza está sendo mais impactado e vai ser ainda mais impactado se continuarmos com esse cenário sem chuva, né? Como tem a previsão do tempo aí, já na próxima semana já não temos chuvas. Então, esse impacto, eles tende a aumentar conforme vai se passando os dias sem chuva. E principalmente o pessoal que plantou milho segunda safra, né? Após a colheita da soja, fez a semeadura e geralmente esses campos de milho estão em estágio inicial de desenvolvimento. Então, esse estágio inicial também é bastante suscetível à estiagem e podemos ter perdas grandes nessas lavouras de segunda safra. Com relação às pastagens, nós já temos relatos de mais tempo que as pastagens estão levando para recuperar, né? Após o pastejo, elas estão demorando mais tempo para fazer o rebrote, e isso pode ocasionar, né, problemas de alimentação animal, de alimentação dos bovinos, tanto as pastagens quanto os problemas também de silagem, que já estamos registrando perdas. E olha que iniciativa bacana! Por causa do isolamento em função do coronavírus, alunos extensionistas da EPAGRE fizeram uma ação com famílias rurais de Chapecó e também de Xanxerê. Foram entregues sabão e produtos de limpeza caseiros para ajudar na higienização dos ambientes domésticos e, por consequência, combater esse novo coronavírus. A confecção de materiais de limpeza caseiros é uma das práticas difundidas pela EPAGRE em todo o estado, nas diversas capacitações que oferece a agricultores, pescadores, indígenas e também quilombolas. Bela iniciativa, né? Essa dos estudantes ajudando na saúde das famílias que vivem na agricultura. A gente faz agora mais uma pausa aqui no ND Agro. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista com o representante do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados e da Associação Catarinense de Avicultura. Vamos entender os impactos na produção dessas carnes nesse período de quarentena em função do coronavírus. A gente volta já.